Olá pessoal, Pai do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos com mais uma oportunidade de falar do Evangelho do Senhor, esse Evangelho que nos traz a vida eterna, esse Evangelho que nos fortalece, nos dá o entendimento de todas as coisas, principalmente do reino do céu. Através do Evangelho nós teremos vida, nós teremos ânimo, atitude e ousadia para lutar pela nossa própria vida e ainda ajudar os outros a caminhar para o reino eterno. Então, quando o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele fala desse Evangelho, ele fala dessa palavra de Deus que é viva e é eficaz. Então, significa que dá vida. O único livro que se pode ler e traz vida eterna, tem poder para te dar orientação, trazendo com essa orientação um poder de lutar, ou seja, te dá armas suficientes para você lutar pela tua vida eterna no mundo espiritual. Então é viva e é eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que são colados, mas entra. Ou seja, tem o poder de trabalhar no teu espírito e na tua alma, no mundo espiritual, te dando fortaleza, te capacitando, te armando. Então veja, jamais você vai encontrar um livro que venha trazendo isso aí para você. Quando prossegue o mesmo versículo dizendo, além dele penetrar juntas, ou seja, espírito e alma, juntas e medulas também. Então, aí já fala num sentido humano, num sentido da medicina e também no intelecto do homem, em todo sentido também natural. Serve para te dar sabedoria para você sobreviver na terra. E cuidar do teu corpo também e trazendo um poder de cura de enfermidades. Então tem todo esse conjunto de coisas. Quando você está na palavra, você tem o suficiente. Confia no Senhor e faz o bem, ou seja, segue a palavra, confia nessa palavra e segue essa palavra, fazendo o bem, viverás na terra e verdadeiramente sereis alimentados. Então, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, da mente do homem. Então veja, qual é o livro que te ensina a discernir as coisas, discernir os pensamentos e intenções de um ser humano. Qual é o livro que te traz o entendimento das coisas futuras? Daquilo que você não pode resolver, nem o homem pode resolver. Mas esse livro te capacita, te faz compreender esse mundo espiritual. Então é preciso essa confiança
é preciso essa obediência, essa palavra, isso se chama fé. Andar não por vista, mas por fé. Né? Olhando para o Senhor Jesus. Olhando para a palavra. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus. Quando fala no Hebreus 12, no versículo 1, fala para a gente se desembaraçar, porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos esses embaraços e pecado que tão de perto nos rodeia, nos atrapalha e tudo, e corramos com paciência uma carreira que nos está proposta. Então nós não podemos nos atrapalhar com coisinha desse mundo, mas nós precisamos focar, como diz no versículo 2, olhando para Jesus. Essa carreira não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser com paciência, né? Com esse propósito. Foi proposto para nós. O Senhor Jesus diz, segue-me e serás salvo. Aquele que ouve as minhas palavras nunca verá a morte, nunca passará por ela. A morte eterna. A morte após essa aqui. Após o corpo físico. Então entenda que, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Ele é o autor. Essa fé vem dele. Quando você é dele, que a gente pode esclarecer melhor, da palavra. Quando eu confio na palavra. Quando eu acredito na palavra, eu estou interessado pela palavra e eu estou aplicando essa palavra na minha vida, então eu estou olhando para Jesus. Eu estou confiando em Jesus. E aí é me dado mais fé, mais confiança ainda. Então, aí essa fé se manifesta em ti. Que as pessoas natural não vão entender. Mas não é obrigado você explicar, porque não vai ter como explicar. É isso que é um pouco difícil nós ser crente e as pessoas entender. As pessoas aceitar isso. Pode até aceitar, agora entender não vai entender. Porque na verdade, humanamente falando, nem você também entende. Nós mesmos não entendemos. Falamos em línguas estranhas, língua dos anjos, e não entendemos o que falamos, mas falamos. É por isso que quem não crê não recebe o dom. Mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz para nós receber o revestimento de poder que vem da parte do Senhor, que é o batismo com o Espírito Santo. E a evidência é falar em língua estranha. Mas nós não vamos chegar num programa desse aqui e ficar falando em língua estranha. Porque nem eu vou entender, imagina você. Mas a Bíblia diz, Paulo escreve aos Coríntios dizendo que o nosso espírito conversa com o Espírito de Deus quando falamos em língua estranha. E aí não edificamos nem a nós mesmos, mas é ruim falar com Deus? Não. Tem momentos que é bom. Mas eu não posso pregar nem para mim mesmo em língua estranha. Eu não posso ficar falando em língua estranha, porque nem eu edifico a mim mesmo, disse o apóstolo Paulo. Quando eu prego para alguém, quando eu falo com alguém, a respeito da palavra de Deus, eu tenho que falar com palavras bem claras, para que essas pessoas possam entender o que eu estou dizendo. Então veja aí que é uma questão de crer, não é de entender.
O homem natural, ainda que ele estude aí a ciência do mundo inteiro, procure tudo enquanto é tipo de estudo, de tecnologia, ele jamais vai entender Deus. Mas nós precisamos crer para ser salvo. Então veja aqui, nós vamos ler a palavra do Senhor, que nós encontramos aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. E um versículo aqui que eu quero destacar para começarmos aqui, é o versículo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Que diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. É isso aqui. Então veja aqui, Paulo dizendo, que hoje tem muito essa coisa, estão usando muito o evangelho para incentivar as pessoas a correr. As pessoas andar sem direção. Vai que a bênção está segura, não sei o que lá. Não existe isso, irmão. Não tem como você sair por aí juntando dinheiro no meio das calçadas. Ou horas chovendo dinheiro. Não tem facilidade assim. Você precisa lutar para sobreviver. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Porque se você não aprender, você vai sofrer muito. Enquanto você não aprende, você está apanhando. A vida não é fácil. Estou falando humanamente falando. Não é fácil. E Jesus, quando ele pregava, ele fala de uma porta estreita, um caminho apertado para nós entrar no reino do céu. Ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho e larga a porta que leva à perdição. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação. Ou vamos falar primeiro o caminho, porque para mim chegar na porta eu tenho que andar no caminho, né? O certo é eu dizer: largo é o caminho e larga a porta que leva à perdição. Ou seja, tem facilidade. Mas parece que essa facilidade está favorável a mim. É claro que Deus, ele nos dá força. Já iniciei aqui dizendo que a palavra de Deus nos dá armaduras, armas, para nós lutarmos. Nos traz um prazer, uma alegria. Você acha se o evangelho não desse prazer e alegria e uma responsabilidade com isso, trazendo a responsabilidade para nós de pregar o evangelho, eu estaria aqui nesse programa agora? Eu ia para a praça, inventava qualquer coisa aí. Mas jamais eu ia gravar isso aqui, que não é fácil. Você chegar aqui e pregar não é nem o que é teu, é de Deus. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Os homens nos consideram assim. Porque não é fácil, eu chego aqui para pregar as coisas de Deus, não minha. Então é difícil, mas é uma responsabilidade que foi nos dada. E nós precisamos cumprir com isso. Precisamos fazer, eu fazendo, eu estou me ajudando. Eu estou caminhando. Eu estou indo na porta estreita, no caminho estreito, para chegar na porta estreita, para entrar no céu. Isso é caminhar com Cristo, ser um bom soldado de Cristo.
Porque existe um mau soldado, mas tem que ser bom soldado, né? Então, entenda aí, Jesus falou disso, do caminho largo, facilidade, é o evangelho que pregam aí, de facilidade. E está chegando o ponto que nós estamos chegando, principalmente no Brasil aqui. Nesse momento, o mundo inteiro está sendo chamado a atenção, está sendo espremido, está sendo exortado, está sendo, de certa forma, cobrado por Deus. Mas vamos falar do Brasil? A Igreja de Cristo afrouxou. A Igreja de Cristo não está limpa como deveria estar. Ou seja, um evangelho de faz de conta. Tem nada a ver isso aí? Não. Eu não estou olhando para os pioneiros, para aqueles que pregaram antes de mim, para que a igreja chegasse ao ponto que chegou, crescer o evangelho no Brasil. Então vamos falar de Brasil, no mundo, mas no Brasil. Então a igreja cresceu, o evangelho, o cristianismo se tornou, se alargou no Brasil. Mas a obediência, o zelo, o desejo de entrar no céu mesmo aumentou. Nos últimos dias vem caindo, irmão. Essa qualidade de crente, de noiva do Cordeiro, de noiva ataviada, preparada para entrar no céu. Eu já vi falar, mas eu já vi dizer, eu não estou com a revista ainda desse 4º trimestre que nós vamos aqui estudar, mas vem falando sobre exatamente isso aí, a noiva do Cordeiro, a igreja, que precisa estar como uma noiva ataviada para receber o seu noivo. Então veja que não está tendo esse zelo, vem de certa forma perdendo essa qualidade. Hoje estamos gravando esse programa aqui em março de 2020, eu digo isso porque vai passar várias vezes aí, mas eu estou aí perto de completar 12 anos de crente. Então veja que nesses 12 anos mudou muito o evangelho. Não é o evangelho que muda, as pessoas tentando mudar. As pessoas dando menos ouvido a Deus e ouvindo mais os homens. Pessoas que não têm compromisso, ou seja, pessoas hereges, que pregam heresias. Mas quando você vai ver pelo ponto de vista natural, é favorável a mim, é bom para mim. Poxa, eu sou um crente, vamos usar o termo aí que as pessoas usam, eu sou um evangelho, um evangélico. Não é dizer que é. Porque evangélico eu entendo que seja um pregador do evangelho, um representante do evangelho, um participante do evangelho, um que faz parte do reino do céu, tem as virtudes do Senhor, as virtudes do Espírito Santo de Deus. Eu entendo isso sim. Mas as pessoas estão dizendo, mas não estão fazendo. Então, entenda, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Está levando muita gente a se arrepender de ser sincero, a se arrepender do que pregou antes.
Sabe? É incrível. Tem aqui um versículo na Bíblia, Hebreus capítulo 6. Depois de falar no capítulo 5 aqui, o escritor aos Hebreus vem aqui falando de Jesus Cristo, que no versículo 8 aqui, por exemplo, ele fala, vou falar o versículo 7, por exemplo aqui, para dar exemplo para nós. O Senhor Jesus, sem necessidade alguma, ele sendo filho de Deus, ele se entregou. Ele foi o mais perfeito entre os homens, no sentido de obediência. Ele era humano, 100% homem, 100% Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não usou os atributos de Deus que um homem não pode usar, ou Deus não usou ele além do que usa qualquer homem que busque ele. É isso que eu quero dizer aqui. A Bíblia nos afirma isso aí. Paulo escreve em Filipenses capítulo 2. Se você for ver lá no versículo 5 até o 11, está dizendo isso aí. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se despojou dos poderes. E foi semelhante a um homem. Então, olha aqui o que diz, Hebreus 5, 7 e 8. Olha aqui. O qual nos dias da sua carne, como homem, carne, no dia da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, oração e súplicas ao que o podia livrar da morte física, como ele morreu, né? Foi ouvido quanto ao que temia. Você entendeu o que está dizendo aqui? Deixa eu explicar direitinho. Jesus clamou para que não morresse. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quem lê Bíblia sabe que Jesus orou 3 vezes dizendo essas mesmas palavras. Ele clamou com lágrimas e súplicas quem podia livrar ele da morte. Mas foi ouvido. Deus deu ouvido a ele por aquilo que ele temia. O que ele temia? A morte. Não, tu tem que morrer mesmo. Foi isso aí. Ele foi ouvido, mas por aquilo que temia. Não, é aquela coisa, eu peço só coisa boa para Deus. Quando ele me diz, passa pela porta estreita, eu digo, não, aí não, tem que caçar larga. É isso que é complicado, irmão. As pessoas só querem o bom carnal. Ele não vê o bom espiritual. Eu sempre digo que Deus, todas as coisas contribuem para o bem, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo escreveu aos Romanos. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, quando eu dou ouvido a Deus, como Jesus deu ouvido aqui e permitiu morrer. Foi bom ou foi mal? Foi bom. Sem a morte de Jesus, eu não estaria nem aqui falando dele. Não adiantaria que o homem não salvava nenhum. Então veja, ele foi ouvido por aquilo que temia. Quando Deus me cobra alguma coisa que é para livrar a minha alma do inferno, cuidar de mim, eu não atendo, porque é apertado, é ruim para a carne. É isso que está complicado nesse período de tempo que nós estamos vivendo. Que o evangelho é só brincadeira, irmão. Pula e bateria e sei lá, qualquer coisa que vir. Mas a obediência, zelo, demonstrar, representar, como se apresentar como uma geração eleita, sacerdócio real,
sacerdote do rei, nação santa, uma nação separada pelo Evangelho, povo adquirido. Adquirido como? Com isso aqui, com essa morte aí. Que ele foi ouvido por aquilo que temia, passou pela morte, para nos adquirir, nos dar o direito de salvação. Ele não era pecador, ele fez por você e por mim. E eu não enxergo isso? Que eu preciso fazer alguma coisa por mim mesmo? Então, chegar no versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. É isso que diz aqui no versículo 8. Ainda que era filho, não tem nada a ver com homem, no sentido pecador que veio de Adão. Não, ele não era de Adão. Não, pelo contrário, ele fez Adão. Então veja, ele veio sem pecado, ainda que era filho. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, ele não obedeceu quando Deus disse, não, prossegue, tem que morrer, se entrega. Aí ele foi obediente por aquilo que padeceu, morreu. Por quem? Por mim e por você. Mas olha, irmão, o que diz aqui? Quer dizer que ele teve prejuízo. Poxa, Jesus morreu, agora acabou tudo. Até os apóstolos na época ficaram assim, pensando, poxa, agora nós estamos desconsolados, nós estamos perdidos. É por isso que Jesus disse, eu vou, mas eu mando outro Consolador. Depois da morte, 40 dias depois, ele falou isso aí. Entenda aqui, versículo 9. Olha o que diz. E sendo ele consumado, sendo ele morto, para depois ressuscitar, consumado. Consumou aquela obediência, aquela proposta que estava feita a ele. Aquilo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas e assentou à destra do trono de Deus. Eu falei esse versículo agora há pouco. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo que estava proposto a ele, ele suportou a cruz, desprezando as afrontas. Ou afrontaram ele ou não? Claro, desprezou. Mas ele foi vitorioso. Ou seja, nós fomos vitoriosos. Então, nós temos que entender por esse lado. Jesus morreu na cruz, eu fui vitorioso. Abriu-se o caminho. Apertado, mas é o caminho. Desculpa aí. Ar-condicionado. Então entenda aqui. Abriu o caminho apertado, a porta também, mas abriu. Mas sem caminho. Sem caminho eu não chegaria lá. Então, olha o que diz no 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Para todos aqueles que lhe obedecem. Ah, mas eu estou caçando ele, eu nunca vi ele, ele não me cobrou nada. E a palavra? Pois ele é a palavra. E a palavra te cobra todos os dias. Para você ser uma geração eleita. Separada. Eleita, elegeu para ser rei do reino. Participar do reino. Sacerdócio real, ou seja, um sacerdote, quando nós falamos assim no masculino, mas é feminino, não deve ser humano. Sacerdote real. Nação santa, nação separada. Para quê? Para anunciar as virtudes do Senhor.
daquele que chamou nós das trevas para a sua maravilhosa luz. Daquele que me tirou do pecado, da condenação para a salvação. É isso aí. É para mim anunciar. É o que eu estou fazendo aqui agora. Anunciando as virtudes. Eu não estou dizendo que Jesus é ruim. Eu estou dizendo que ele é bom. Eu estou falando que ele quer salvar a tua vida. É isso aí. Então veja, depois disso aqui, de falar tudo isso aqui, vai até o versículo 14 aqui, o capítulo 5 de Hebreus. Hebreus 5, vai até o 14. Depois desse 9 vem falando aqui de que nós depois de aprender, deveria aprender. Como Jesus aqui, ainda que era filho, aprendeu a obediência. Por aquilo que padeceu, se sujeitou à morte. Então eu preciso me sujeitar a andar pelo caminho estreito, porta estreita. Então, aí vem dizendo aqui que nós devemos crescer, aprender isso aí. Como você aprende na escola, estudando, e você vai crescendo, chega, escolhe uma profissão, estuda e vai exercer essa profissão, você também tem a obrigação, como crente, de você ir melhorando, irmão. Não é diminuindo, ficando mais relaxado, mas não. Como um bom soldado de Cristo. Então você tem a obrigação tua. Você pode não fazer, você tem o livre-arbítrio para ir para o inferno, tá, o que canta. Agora, a obrigação é essa. É o dever. Eu vou até ler, né? O versículo 10 ainda continua nesse mesmo assunto, dizendo que tem muitas coisas para dizer dele, mas de difícil interpretação. É só para quem quer, para quem busca, né? Diz aqui, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aí já é outro assunto, não dá nem eu falar aqui agora. Aí é um sacerdote separado, não é da tribo de Levi. Vamos entrar nesse mérito aqui. Versículo 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Nós temos muita coisa para dizer, mas difícil interpretação, porque as pessoas se recusam a ouvir. É isso que está dizendo. Deveria ouvir. Aí você vai crescendo, vai ouvindo. Você vai melhorando. Como é que eu estou na primeira série, irmão? Segunda série, diz que nem usa mais esse termo, não sei nem como é que é aí. Mas eu entrei na aula e aí eu estou lá na quinta série, eu volto para a segunda. O que é isso, irmão? Você tem que crescer, você tem que ir para frente até ser diplomado aí, você fazer o vestibular. Aí como é que você vai voltar? Você tem que melhorar, né? Então ele diz aqui no versículo 12, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Paulo está falando aqui de leite, é um princípio de uma criação de uma pessoa, de uma alimentação de uma pessoa. Começa a ser alimentado com leite. Depois vai dando uma papinha mais ali, depois um caldinho de feijão, vai melhorando isso, depois entra aí pro cuscuz, né? É assim, o caldo de mocotó e tal. Mas, então veja, do mesmo jeito, ó, aqui tá precisando de eu começar a ensinar vocês de novo. Não é o apóstolo Paulo aqui, eu digo Paulo, mas é o escritor aos Hebreus, escritor anônimo. Então veja, tá dizendo aqui, irmão, que você, em vez de ser um mestre,
Você está precisando de mestre para começar a ensinar quais são os primeiros rudimentos. Ou seja, tu tem que entrar no pré. Ficou no pré, permaneceu no pré. Numa creche, uma criancinha, não cresce. Não procura ser um bom soldado para combater no exército do Senhor. Mas pelo contrário, é criança. Criança não vai combater nada. Nunca vai fazer coisa nenhuma. Nunca vai produzir nada. Aí ele diz aqui, só para fechar aqui, que não é para fechar, ainda vamos prosseguir aqui. Eu tenho que ler fechar aqui no 14, para mim ler o versículo 1 do capítulo 6, que é por isso que eu vim para cá. Saí lá de Timóteo para cá. Mas eu vou ler rapidamente o 13 e o 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, não está experimentado. Ou seja, você não passou nas provas, não foi feito, não foi aprovado. Aí porque você é criancinha ainda, não adianta, não cresceu nada, não pode dar a responsabilidade dessa criança, né? Versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Ou seja, caldo de mocotó, aquela coisa. Mestre, é te dado uma responsabilidade quando você pode levar essa responsabilidade. Quando você é responsável, né? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aí, para mim ser um bom soldado de Cristo, eu tenho que discernir o que é bom e o que é mal. O que é do diabo e o que é de Deus. Eu não posso ficar variando sem saber o que estou fazendo. Será que é do diabo ou é de Deus isso aqui? Será que é de homem, de que é isso aqui? Eu não estou entendendo nada. Não, eu preciso entender. Mas eu preciso me alimentar. Como um bom soldado, quando eu quero, porque Jesus garantiu para nós, pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-lhe-á. Se tu persistir, tu vai ter. Eu estou contigo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem capacita é eu. Eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do maligno, do diabo. Então veja aqui, aí aqui findou o capítulo 5, eu quero falar um versículo somente, que é o que me trouxe aqui, Hebreus capítulo 6, versículo 1, que é o que está acontecendo com muita gente, se arrependendo de ser crente. Estava andando no caminho meio apertadinho e correu para o caminho largo. Estava sendo preparado como uma noiva para o cordeiro, né? Como uma noiva para o noivo. Aí regrediu, relaxou, tirou as vestes, não quer mais. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, você entendeu aqui? Deixando de ser rude, entendendo já a doutrina de Cristo, deixando de não ter conhecimento e passou a ter conhecimento. É isso aí que está falando aqui, né? Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Eu tenho que prosseguir até ser perfeito, irmão. Eu não já estou entendendo? Eu não já aprendi a doutrina de Cristo? Pois eu tenho que crescer nela, eu tenho que cada dia mais observar ela, essa doutrina de Cristo, né?
prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Eu não posso lançar isso de novo, não, mas tem aquilo ali, rapaz, a gente tem que pagar aí eu fiz uma promessa aí para andar de joelho aí. Não adianta, irmão. Andar de joelho e o coração teu. Tu tá fazendo o que depois de andar de joelho? Não adianta nada. Não adianta você pagar penitência e não fazer o que Deus quer na tua vida. Primeiro você tem que escrever teu nome no livro da vida. Resolver ser um participante do Evangelho de verdade. Em espírito e em verdade. Então nós voltamos aqui, que eu tenho até que me apressar um pouquinho aqui para nós chegar na conclusão aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, que é exatamente onde nós lemos o versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições. Aprende comigo, rapaz. Nós vamos ser afligidos, mas nós vamos ser salvos. Nós somos do reino do céu. É isso aí. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Mas eu quero ir aqui no versículo 1 do capítulo 2, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então veja aqui, fortifica-te. Pega o fortificante, te fortalece, te arma, te robustece. É da graça que há em Cristo Jesus. Aqui Paulo já fala Cristo Jesus. Aqui no versículo 3 ele diz Jesus Cristo. Que há em Cristo Jesus exatamente Deus homem, Deus Jesus. Aqui ele diz, quando ele diz um bom soldado de Jesus Cristo, é um bom soldado de um homem Deus. É isso aí. Então veja aqui, irmão, quando olhamos aqui no versículo 2, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Então veja aqui, eu preciso confiar em homens fiéis, idôneos, que eles ensinam outros. Jesus, ele disse uma coisa, irmão. Nós conhecemos a árvore, ou seja, o fruto pela árvore. A gente não pode olhar para um abacate e dizer, rapaz, isso aqui veio de uma melancieira ou de um mamoeiro. Eu tenho que entender que o mamão veio do pé de mamão. O abacate veio do abacateiro, a melancia veio da melancieira. Eu preciso entender. Se eu entendo isso, por que eu não entendo quem é fiel? Jesus, quando ele fazia essas comparações, irmão, era exatamente para quebrar aquilo que as pessoas davam uma de João sem braço diante dele. Para dizer que não estava entendendo. Estava sim, não queria aprender, não queria era fazer, obedecer, mas estava entendendo. Então, do mesmo jeito eu estou dizendo, você sabe muito bem, um homem de Deus, a produção, o que ele está produzindo, os frutos desse homem de Deus, que está sendo revelado aí. Você sabe muito bem se ele é de Deus ou não é. Você indo para a Bíblia, você vai entender. Você buscando o Senhor me faz entender, eu preciso compreender.
Eu quero me salvar e eu quero ajudar esse homem de Deus também a trabalhar no Evangelho. Nós precisamos ser um soldado, um exército teu. Eu quero ser um bom soldado de Cristo. E eu quero estar junto com esse comandante. Aí o Senhor vai te mostrar. Agora eu não quero, irmão, porque o bom comandante, que eu não vou dizer aqui coronel ou major, não sei dizer qual é, capitão, vamos falar capitão. O bom capitão, ele vai te cobrar. Porque se for um mau capitão, ele não vai te treinar. Na primeira batalha, o adversário te mata. Porque tu não tem treinamento. Mas se for um bom capitão, ele vai te treinar. Você vai ser um bom soldado. E você não vai perder guerra, batalha. Você vai ser estrategista. Você vai produzir no exército. É assim ou estou errado? Então veja aqui, irmão. Aí ele diz aqui para mim procurar homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Eu não posso, diminuir. Rapaz, até que eu estava ali, eu era meio abestado, tava. Agora ficou mais besta ainda, irmão. Não, o que é isso? Não, eu tenho que ficar sábio em Jesus Cristo, perfeito em Jesus. É claro, uma conversa é essa. Aí eu vou aqui para o versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, se você militar legitimamente, de verdade, para agradar aquele que o alistou para esse exército, não se embaraça com coisa dessa vida. Que eu falei Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós, agora que estamos rodeados de uma tão nuvem de testemunho, precisa provar mais que Jesus existe e como é que Ele quer. Então, estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Deixamos todo embaraço e pecado que estão de perto nos rodeios e corramos com paciência a carreira que está proposta. Onde é? O céu. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. Então veja que eu não vou me embaraçar se eu estiver querendo agradar aquele que me alistou. Negócio dessa vida aqui não me embaraça. Mas se eu estou querendo me dar bem aqui, estou nem aí com vida eterna, com alma. A alma quer falar, eu piso em cima dela. Eu ando amordaçando a minha alma, o meu espírito, amordaçado pelos carnavais, pelas as vaidades da vida. Então veja aqui, irmão, o versículo, eu vou repetir o 4, para ficar bem clarinho, que eu gosto bem bonitinha a coisa. Aí eu vou entrar no 5. Ninguém que milita, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A guerra, é guerra, irmão, no mundo espiritual. Versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Que não seja, se ele não tiver essa sinceridade, não for legítimo na coisa, naquilo que ele está fazendo, no trabalho que ele está fazendo, ele não é coroado. Ou seja, não receberá a coroa da vida. Será condenado. Que adianta, diga aqui para mim, o que adianta você dizer que é evangélico e não tem salvação?
Fala aí. Que adianta eu dizer que sou um católico, mas eu não tenho salvação? O que adianta? Diga para mim. Ah, eu sou católico, apostólico romano, eu sou, sei lá, evangélico, eu sou não sei de quem, lá tem tanto aí, budista, espírita, eu sou. Pra que isso aí? Tem que ser legítimo. Só tem um Salvador, não adianta, é a palavra. Ou é aqui, ou já era, perdeu tudo. Você perdeu a oportunidade, passou por essa terra e foi para o inferno, podendo ter se salvado e ir para o céu. Então a mesma oportunidade que eu tenho, que Adão teve, que Daniel teve, que João Batista teve, qualquer pessoa que tu pensar aí teve, a Maria, mãe de Jesus, teve, você tem também. A mesminha, não muda nada. Só depende de você. Só depende de mim e de você para nós nos salvar. É a nossa hora. A de Maria passou, de João Batista, de Abraão, Isaac e Jacó, Noé, passou isso aí, esquece, fica quieto. Só serve de exemplo para nós, de uma nuvem de testemunhas. Hoje é eu, preciso de saber de mim. Tem que salvar a minha vida e lutar com numa guerra, num exército, para ver se salva outros também. É o que nós estamos fazendo aqui. Então veja aqui, o versículo 5, né? E se alguém também milita e não é coroado se não militar legitimamente. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos ou do fruto. O lavrador que trabalha. Poxa, o que é isso? Se eu estou nesse exército, eu estou guerreando, eu estou sendo sincero, eu estou salvo. Mas não tem nem dúvida. Mas se eu for relaxado, eu vou morrer antes de ter alguma vitória. Não quero aprender. Eu sou relaxado, só vivo deitado debaixo das moitas. O adversário vem e me mata. Espiritualmente falando, você não produz nada, irmão. Então é preciso ser o melhor, bom soldado. Versículo 7. Considera o que digo. Eu estou dizendo para você, mas Paulo disse aqui a Timóteo, né? Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ele não disse, ao Senhor talvez te dê algum entendimento. O Senhor te dará entendimento em tudo. Se você quiser, você vai ter entendimento de quem é de Deus e quem não é. Nós precisamos desejar, humanamente falando aqui, estudar com os melhores professores que tenha caráter, que te ensine a ser uma pessoa de caráter. Pessoa responsável, trabalhador, respeitador, humilde, simples, batalhador. Eu preciso disso, aprender com essas pessoas. Humanamente falando, e espiritualmente muito mais que isso. Como é que eu vou caçar? Não, eu quero um pastor que seja doidão, que gosta de... não. Não, vou caçar um líder espiritual que tem um cajado na mão. Eu tenho que entender isso, a hierarquia. Eu tenho que entender que Deus, Ele dá autoridade para os homens para conduzir rebanhos dele, conduzir outras pessoas. E eu tenho que respeitar essa autoridade que está sobre esse homem. A Bíblia diz isso, irmão. Mas eu tenho que procurar essa pessoa que verdadeiramente tem a autoridade de Deus e não do diabo. Que seja de Deus.
Pessoa que a gente vê frutos. Não é ser bonzinho contigo, não. Me cobra, rapaz. Eu quero é que ser cobrado mesmo. Ou seja, me treina para a guerra. E adianta eu ser um soldado com obesozão, só na manha, dormir oco. Aí chega na guerra, o primeiro tiro que dispararem eu morro. Não vai pro céu, irmão. Que adianta? Diga aí para mim. Vamos ser um bom soldado de Cristo. Sofre comigo as aflições de Jesus Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. É isso que ele diz aqui nesse versículo. Pois seja isso, irmão. Um bom soldado de Jesus Cristo. Eu não posso caçar um exército que seja... Rapaz, eu não sou uma coisa nem outra. Não existe reino dividido. Jesus disse isso. Reino dividido não prevalecerá. Perde a guerra. Se desfaz, se dispersa. Vamos orar, que Deus possa nos abençoar. O conselho que eu te dou, primeiro para mim e para você, procura pastores que preguem a palavra genuína, que seja extremamente zeloso, extremamente cristão, que seja bem, como diz aí, que seja exagerado mesmo no Evangelho. Que seja bem tradicional da Bíblia. Que zele pelas coisas de Deus. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu. Nós te damos graça, meu Deus. Eu te dou graça por isso. Por estar aqui mais uma vez nesse programa Jesus, a Verdade que Liberta. Esse programa que tem levado muita gente ao reino, a conhecer a tua palavra, o teu nome. Meu Deus, ajuda essas pessoas a entender mais e mais essa necessidade dessa obediência, desse aprendizado, dessa perfeição, desse andar com Cristo, desse andar no Espírito e não na carne. Ajuda, Pai, abençoando as famílias. Meu Deus, como eu disse no início, que a tua palavra, ela cura também. Ela ajuda, fortalece a alma, o espírito, mas também juntas e medulas. Meu Deus, dá vigor a esse que não tem vigor. Dá saúde, meu Deus, esse que está sem saúde. Abençoa, curando essas pessoas para a glória do teu nome. Meu Deus, prospera também. A tua palavra diz que aquele que faz a tua vontade, aquele que anda nos teus mandamentos, as bênçãos alcança essa pessoa. Alcança significa que corre atrás. Pois prospera essas pessoas também. Abençoa o nosso país, Senhor, no sentido geral. Meu Deus, todos aqueles que estão em eminência, aquelas autoridades, abençoa essas pessoas, dando sabedoria, coragem, atitude, ousadia. Meu Deus do céu, sinceridade. Meu Deus do céu, que essas pessoas verdadeiramente possam conduzir esse país de forma correta diante da tua presença. Abençoa, meu Deus, em tudo, e em tudo nós te damos graça, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.